Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando DataSize. Né? Então, o comando DataSize é um comando que permite retornar o tamanho de um texto, tá? De uma string, né? Ou de um bloco de texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, né? Tá certo? Esse é um tipo de comando que existe em outros tipos de linguagens, né, de linguagens de programação, com outros nomes, obviamente, mas que tem a finalidade de trabalhar com processamento de dados. É um comando, mais um comando da linguagem AI Scripter, que envolve processamento de dados. Tá? Então, é um comando que deve ser usado quando você quiser desenvolver um robô na linguagem AI Scripter que trabalhe com processamento de dados de alguma maneira, por exemplo, análise de documentos. Né? Com a linguagem AI Scripter é possível desenvolver um robô que faça análise de documentos, por exemplo, uma análise inteligente de documentos. E aí, torna-se necessário o uso de comandos de processamento de dados, como é o caso, então, do comando DataSize. Tá? Bem, eu demonstrarei um exemplo, colocaria aqui no editor um exemplo simples, né, usando esse comando DataSize. Simplesmente eu retornarei, né, o tamanho de um texto. Colocaria uma linha de texto aí, retornarei o tamanho dela. Vamos ver como é que fica isso. Né? Deixa eu só fazer o seguinte primeiro. Deixa eu colocar o símbolo aqui de direcionamento de comando, que é o sinal de igual, né, com o sinal de maior aqui. Certo? Se você não colocar esse símbolo, que vira uma setinha, na verdade, representa uma setinha, antes de cada comando da linguagem AI Scripter, você terá problemas, né? Os comandos retornarão erros. Então, para que funcionem, os comandos precisam desse símbolo, precisam que esses símbolos sejam declarados antes do nome do comando. Tá certo? Eu expandirei minha área de código aqui, clicando nos botões das as setinhas laterais aqui do meu editor de códigos, né? Então, se eu clicar em setinha para cima, que é onde eu estou com o mouse, eu consigo expandir a área de código, tá? Então, vamos lá. Para que eu faça um teste com esse comando, eu preciso de dois outros comandos complementares. Tá? Primeiro eu preciso armazenar em uma unidade de memória o texto, né, que eu quero analisar. O texto a partir do qual eu quero retornar o tamanho. Né? Então, eu utilizarei para isso o comando alloc memory. Aqui, ó. Então, alloc memory. Tá? Com esse comando, eu aloco na memória, eu coloco na memória, né, alguns tipos de dados, tá certo? Então, eu colocarei isso na unidade de memória 6. Então, na unidade de memória 6, eu alocarei aqui uma palavra, né? Seja bem-vindo. Colocaria assim, ó. Uma palavra não, desculpem, uma frase. Seja bem-vindo. Né? Eu coloquei aqui um texto, então eu vejo uma linha de texto. Seja bem-vindo, tá certo? E eu quero saber, o que eu quero saber é o tamanho dessa linha de texto. Tá certo? Quantos caracteres tem essa linha de texto? Né? Para isso eu utilizo o comando DataSize. E como eu utilizo o comando DataSize? Ora, temos aqui no manual da linguagem AI Scripter, temos aqui no manual as instruções de uso desse comando. Tá certo? Veja. Tá? Então, na linha 1 de parâmetro, né, eu tenho aqui, ó, na minha linha 1 de parâmetro, eu preciso declarar a unidade de memória, que deve conter o texto original. E na linha 2, a unidade de memória, né, a unidade de memória 2, na verdade, desculpa, a linha de memória, a linha onde eu colocaria a unidade de memória 2, ela receberá o valor do tamanho do texto. Então, a unidade de memória que eu declararei aqui nessa linha, ela me dará o resultado esperado, né, que é o tamanho do texto, ok? Então vamos fazer o seguinte, voltando lá para o editor de código, veja que na unidade de memória 6 eu aloquei, então, mais uma vez, né, o texto, tá? E aqui, no meu comando DataSize, eu colocarei, então, declararei aqui o número dessa unidade de memória, né, que é a unidade de memória 6. Eu estou dizendo para ele procurar o texto que ele vai analisar, ele vai procurar nessa unidade onde eu armazenei esse texto aqui, que é exatamente esse texto que está selecionado. Estou dizendo para ele buscar isso na unidade de memória 6, já que eu coloquei lá, não é isso? E aí eu digo para ele, eu tenho que indicar para ele uma unidade de memória na qual eu quero obter o resultado do meu processamento, da minha operação. Né? Então eu colocarei aqui a unidade de memória 10. Veja, então eu disse para ele que na unidade de memória 6 eu tenho o texto a ser analisado, e na unidade de memória 10 eu quero o resultado do meu processamento, que nesse caso o que eu espero é que ele me retorne o tamanho desse texto. Por isso o DataSize, né? Eu quero que ele retorne o tamanho do texto ali que eu passei para ele. Vamos saber então qual é o tamanho desse texto? Dessa linha de texto, né? Seja bem-vindo. Vamos ver. Mas falta uma coisa, né? Eu preciso de uma saída. Eu havia me esquecido. Eu preciso usar um comando que mostre na tela para mim, né, essa informação.
ou seja, o tamanho do texto que eu quero saber. Eu usarei para isso o comando mains da linguagem AScripter. O comando mains aqui, ó, que eu estou declarando, aqui embaixo, ele permite que eu mostre na tela um texto imediato, ou, na verdade, o conteúdo de uma unidade de memória. No caso, eu quero saber o conteúdo da unidade de memória 10, que é lá que eu vou obter o resultado do meu processamento. Tá? Então, eu devo indicar para ele essa unidade de memória junto com um símbolo de herança de dados, que é esse aqui, ó, um sinal de maior seguido do número da unidade de memória. Tá certo? Então, veja que o comando mains mostrará para mim na tela o conteúdo da unidade de memória 10, que é o resultado que nós esperamos desse processamento. Vamos saber agora, então, o tamanho desse texto aqui? Tá? Antes eu vou reduzir aqui o tamanho da fonte, é muito grande. Ao reduzir o tamanho da fonte, né? Ainda não dá para ver o programa todo na tela, eu quero ver o programinha que eu acabei de escrever. Veja, temos então um programinha que mostrará para mim na tela, né? Simplesmente esse programinha mostrará na tela o tamanho desse texto aqui, ó, que é o seja bem-vindo. Vamos ver, então. Reduzirei a área de código, e lá no canto superior direito do meu editor, né, lá na parte de cima da tela, eu clicarei no botão executar, onde estou com o mouse. Vamos executar o programa? Vamos lá. Cliquei, ele diz que o programa será iniciado, é um aviso, né? E eu clico no botão Yes para confirmar. Vamos ver se o programa retornará para mim o que eu estou esperando? Clicarei. Veja que ele já retornou uma mensagem aqui para mim, nessa janelinha, com o número 15. Então ele está dizendo para mim que o meu texto, aquele texto da tela, o texto, a frase, né, seja bem-vindo, contém 15 caracteres. Tem o tamanho exato de 15 caracteres. Ok? Vamos conferir? Darei um botão OK, clicarei no OK. Vamos conferir se é verdade isso? Né? Vamos ver se esse texto tem 15 caracteres. Eu contarei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O espaço também conta, tá? 5, 6, 7, 8. 9, que eu tenho um espaço aqui. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então veja que está certo o resultado do processamento realizado pelo comando DataSize. O meu texto contém exatamente 15 caracteres. Tá certo? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, o comando DataSize da linguagem AIScripter. Veja os outros vídeos no canal da inteligência computacional para você conhecer outros comandos dessa linguagem de programação. Tá bom? Que é a linguagem AIScripter. Muito obrigado e até a próxima aula, ok?